Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo esclarecedor, que eu fico muito feliz quando eu estou vendo que o nosso trabalho está fluindo e as pessoas que nos acompanham têm sido pessoas críticas, pessoas que estão entendendo a mensagem do que consiste a nossa ideia, do que consiste a maçonaria, desmistificando as instituições autocráticas e passando a mensagem de fato vivermos maçonaria como deve ser vivida em aspecto orgânico e etc. E eu não poderia me recusar, né, às pessoas que me acompanham, que têm vindo no meu PV, e o último ocorrido que aconteceu, né, que eu falei desde domingo, que eu falei no meu canal, sobre uma loja da nossa jurisdição que foi para o GOS. E teve um irmão, não só um, mas vários irmãos, que me perguntaram qual seria a posição do Jair Gomes, se há uma possibilidade de um dia o Jair voltar para o Grande Oriente do Brasil, que é a sua originalidade. Deixa eu começar o vídeo te dando uma introdução muito interessante, que eu gosto sempre de usar a Bíblia como referência, porque é o livro que é mais usado aqui no Ocidente. Existe uma passagem bíblica muito interessante no livro de Hebreus, do capítulo 5 ao capítulo 6, que diz assim: o homem que sabe discernir entre o bem e o mal, ele alcançou um aspecto de perfeição, ou seja, ele sabe o que é certo e o que é errado. Para essas pessoas, não existe a prerrogativa do pedido de perdão, porque eles são perfeitos, digamos, abre aspas, perfeito, né? Então o que existe são escolhas, que existe são efeitos das suas escolhas, e que não há mais como você pedir perdão, você se desculpar, você se justificar e etc. Você tem que viver de acordo com a sua consciência. O apóstolo João também disse uma coisa interessante, abre aspas, ele disse: se teu coração não te condena, quem vai te condenar? Fecha aspas. Bem, meus irmãos, eu vou ser sincero, como vocês sabem que eu sou sincero, sou verdadeiro, procuro pautar a minha vida dentro de uma ética. Se um dia que esse dia não existirá enquanto eu viver, o Jair Gomes voltar para uma potência autocrática, você poderia dizer para mim, na minha cara, ou então por redes sociais e etc., que eu seria a pessoa mais hipócrita, mais mentirosa desse universo. Pode ter certeza disso. Eu seria a pessoa mais mesquinha, a pessoa mais ridícula, a pessoa que não é digna nem de você conversar, de você falar com essa pessoa. Eu poderia me colocar em uma situação que você poderia usar a gramatura de uma pessoa espúria. Espúria, uma pessoa totalmente fora de uma vivência ética, nem digna de você dirigir a palavra. Então, meus irmãos, não há possibilidade de um dia o Jair Gomes voltar para essa autocracia maçônica. Pode ter certeza disso, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso, meus irmãos. Não pela questão dos meus irmãos maçons, mas pelo sistema institucional, que eu digo sempre para vocês, é um sistema mentiroso, é um sistema falacioso, é um sistema mercantilista, é um sistema que não tem vivência maçônica, é um sistema que a ideia é simplesmente de arrogância, de prepotência, de vaidade e etc, etc. É aquilo tudo que eu venho falando no meu canal. Então, se eu retornasse para esse sistema, seria como eu tivesse me contaminando, me sujando. Seria como um axioma que, se você pegar um porco, né, um porco e dar um banho nele, a primeira coisa que ele vai fazer, depois de bem limpo, é voltar para a pocilga. Então, eu considero desta forma. Eu jamais retroceder, nunca render-se, jamais. Mas eu não posso tirar o direito do homem livre. É isso que eu defendo aqui. Todas as pessoas têm direito de viver a vida dela de acordo com o que ela acha melhor para ela. E eu não posso aqui dizer que o que foi feito é certo, o que foi feito é errado, que cada um seja julgado pela sua própria consciência.
cada um seja julgado pelos seus próprios atos. Mas eu, Jair Gomes, eu me consideraria uma pessoa suja, uma pessoa imunda. Então, não há possibilidade de eu voltar nunca para esse sistema autocrático maçônico. Viver maçonaria para mim é viver como eu estou vivendo, vida orgânica, entre irmãos e etc. E aí houve também uma outra pergunta. Jair, há possibilidade de um dia você, a Glumb, fazer um tratado de mútuo reconhecimento com essas potências autocráticas? Aí, meus irmãos, eu vou ter que falar... eu nunca falei aqui no canal, dificilmente, acho que eu nunca falei, em relação ao cargo que eu ocupo hoje na frente da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil. Hoje eu tenho uma representabilidade que os meus irmãos me ortogaram como grão-mestre dessa instituição, ou seja, da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil. Meus irmãos, o Jair Gomes, essa é a minha opinião, não de grão-mestre, certo? Mas o Jair Gomes. Se acontecesse, digamos, que o GOSSE buscasse um tratado de mútuo reconhecimento com a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil e eu, na representabilidade de grão-mestre, fosse convidado a fazer um tratado. O regime da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil é um regime democrático direto, ou seja, não é um regime de democracia representativa. Eu não tenho a soberania como grão-mestre de tomar decisões em relação a essas questões que vai envolver toda a eclésia da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil. Por quê? Porque a gente vive uma democracia direta. Se porventura houvesse uma proposta de um tratado de mútuo reconhecimento dessas potências autocráticas, eu, Jair Gomes, né, não aceitaria o tratado de mútuo reconhecimento. Eu não aceitaria. Por quê? Porque era o mesmo que eu estar envolvido. Era o mesmo que eu estivesse também se mesclando aquilo que eu discrimino. Veja bem, meus irmãos, eu não estou discriminando os irmãos, as pessoas, mas o sistema administrativo, certo? Isso eu deixo bem claro aqui no meu canal. Eu não falo da maçonaria como ideia, mas eu falo do sistema organizacional administrativo das instituições. É esse sistema que eu repugno, é esse sistema que eu não tenho empatia, é esse sistema que eu não tenho como se mesclar a esse sistema administrativo autocrático dessas potências. Em relação aos meus irmãos, eu vivo harmonicamente, vivo em comunhão, etc, etc, etc. Então, se fosse feita uma proposta assim, eu, como Jair Gomes, eu não faria o tratado de mútuo reconhecimento. Porém, o grão-mestre, o grão-mestre na pessoa do Jair, eu levaria para a eclésia. Eu levaria a proposta para a eclésia maçônica. Ou seja, os irmãos faria um decreto de forma que os irmãos iam deliberar, de forma como um plebiscito, os irmãos iam votar, ou seja, que essa é a forma administrativa da Glumb, uma administração democrática direta. Se os irmãos, né, na sua maioria, aprovasse a proposta de vier fazer um tratado de mútuo reconhecimento, o grão-mestre Jair teria que acatar. O grão-mestre Jair teria que acatar. Mas o Jair Gomes jamais pisaria o pé dentro de um templo maçônico de uma potência autocrática. Eu estou sendo verdadeiro com você, eu estou sendo sincero, estou sendo Jair. Mas Jair, o grão-mestre Jair Gomes iria assinar o tratado de mútuo reconhecimento? Sim, o grão-mestre Jair iria assinar o tratado de mútuo reconhecimento. Mas o Jair Gomes, a pessoa da vivência maçônica, não iria tomar assento nessas lojas. Por quê? Porque eu defendo a ideia de que é um direito inerente no maçom. Então, para mim, a maçonaria deve ser respeitada. A maçonaria deve ser obedecida às leis pétreas da maçonaria, que é os landmarks. Então, se essas potências maçônicas têm dentro da sua administração essa temática que só pode tomar assento um maçom que tenha tratado de mútuo reconhecimento dentro do que consiste essa ideia, entendeu? Então, está fora do que eu acredito. Para mim, a maçonaria ela deve respeitar as leis pétreas, que é o 14º landmark, que todo maçom
é um direito inerente dele tomar assento em uma loja segundo o 15º Landmark. Passou pelo processo, o maçom deve tomar assento. Essas questões políticas, essas questões administrativas, eu como Jair Gomes, eu não concordo, eu discordo plenamente. Eu ainda vou ver, ainda vou vivenciar uma maçonaria de fato voltada aos conceitos do que consiste a maçonaria no seu aspecto de vivência como ideia e de vivência orgânica, onde os maçons têm direito de tomar assento em uma loja legalmente constituída. Fora disso, eu não vejo êxito nenhum. Por quê? Porque um tratado de mútuo reconhecimento é pura conveniência e vai favorecer o que aos meus irmãos? O direito de visitar uma loja? Somente isso? Somente esse benefício que vai trazer para os irmãos? Contudo, a evangelização de forma tendenciosa, de forma, digamos assim, condicionada, faz esses irmãos acreditarem que agora, dentro de uma vaidade, dentro de um egoísmo, de uma arrogância, de uma prepotência, que eles agora são maçons, ditos maçons regulares. Eu já falei N vezes que maçom regular é regular na sua origem. Ou seja, o maçom, uma vez que ele foi iniciado, uma vez que ele foi mesclado dentro da egrégora da maçonaria, passou pelo processo de iniciação, ele é um maçom regular. Vivências maçônicas dentro do que consiste o sistema autocrático e que você tem que pagar para poder tomar assento nessas potências maçônicas, para mim é um absurdo. Eu repugno, eu não concordo. Para mim a maçonaria é uma universalidade, é uma vida de fraternidade, e essas questões administrativa, política, para mim só tem um motivo: o mercantilismo, né? O direito, tirar o direito do maçom de ir e vir e etc. Então eu não tenho essa capacidade, digamos assim, de um sentimento psicopato, né, de você um dia viver como nós estamos vivendo livremente, a maçonaria como vida orgânica, e aí eu voltar para esse sistema autocrático institucional. Não pode ter certeza, meus irmãos. Era a mesma coisa de eu me reiniciar novamente. Era a mesma coisa de eu passar por um processo de iniciação novamente. É uma coisa que não tem anexo, não tem lógica. Não tem lógica. O Jair Gomes jamais faria tal absurdo. Eu já falei aqui em um vídeo meu que se um dia eu encontrar com um maçom que foi iniciado, um maçom que passou pelo processo iniciático, recebeu os sinais e toques e palavras em uma loja legalmente constituída, e um dia ele for para uma potência dessa autocrática, passar novamente pelo rito iniciático, meu irmão, eu vou te chamar sempre, como eu falei, eu vou te chamar, mas eu quero que você fique distante de mim. Porque para mim você é a pessoa mais hipócrita, a pessoa mais falaciosa, a pessoa que está dentro de um intuito de buscar os sentimentos que não me convêm. Sentimento de status, sentimento de vaidade, sentimento de aparecer não sei para quê. Isso não tem lógica nessas questões que eu venho apresentando para você. Então eu deixo aqui esse esclarecimento para os meus irmãos que me perguntaram se haveria um dia uma possibilidade do Jair voltar para esse sistema autocrático. Nunca, jamais, nem nas reencarnações futuras o Jair voltará para esse sistema autocrático, porque eu nunca saí da maçonaria, eu nunca deixei a maçonaria. Eu deixei o sistema autocrático da maçonaria, eu deixei uma instituição, eu deixei um sistema organizacional, mas a maçonaria eu nunca deixei. É como aquele exemplo que eu dou: é impossível você chegar para mim e dizer que meu braço não me pertence. É impossível você dizer para o peixe que ele não pertence ao mar. Então assim é o Jair. Assim é o iniciado. Uma vez que você foi iniciado na maçonaria, você se tornou maçom, você foi mesclado à ideia maçônica, você está dentro da maçonaria. Agora essas vivências, essas políticas maçônicas de entrevisitação, de visitação, onde você, para praticar as ritualísticas, você tem que pagar para poder tomar assento, essas temáticas dessas instituições que eu venho desmitificando, que eu venho trabalhando, que eu venho mostrando que o maçom é um homem livre de bons costumes, que ele não deve pagar para
tomar assento em uma loja maçônica. Ah, Jair, mas tem que ter ajuda. Sim, ajude a sua loja, pague as suas mensalidades da sua loja, como acontece na Glumb, mas as mensalidades são pagas para sustentar as benesses do templo maçônico, não dá direito ao maçom dele tomar assento. O direito do maçom é um direito inerente ao mesmo do 14º Landmark. Isso é uma lei pétrea e que poucos maçons entendem e que mais nessa era cosmonáutica está sendo desmistificado, está sendo trabalhado aí mundialmente, e que esse sistema autocrático está fadado a um fim. Pode ter certeza disso. Espero ter respondido vocês, meus irmãos, que me procuraram para que eu pudesse falar alguma coisa, e vocês sabem que eu não me recuso a falar aquilo que os meus irmãos fazem a pergunta, e eu não me recuso a responder. Vou ficando por aqui. Te amo sem te conhecer.